Olá, 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 queridos estudantes da educação de jovens e adultos. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra, sou professor de matemática e estamos aqui para mais uma aula de matemática para a segunda etapa, o nosso ensino fundamental, primeiro semestre. Estamos falando do nosso módulo 2 e essa é a primeira aula da unidade 1. Nossa unidade a gente vai falar sobre números racionais. Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o que são esses números racionais. Na próxima aula eu trago um pouquinho de algumas atividades que trabalham com essa ideia e aí a gente continua trabalhando aí esse módulo 2, tá ok? Bem, para começar estamos falando de números racionais. Os números racionais são aqueles números que a gente consegue representar em forma de fração. São os números que a gente consegue transformar ele numa fração do tipo A sobre B. A gente escreve ele em forma de fração. E aí a gente abrange diversos números, os números inteiros, os números decimais, porque esses números decimais a gente também consegue fazer essa representação em forma de fração, e a gente brinca um pouquinho com essa ideia. Vamos começar falando um pouquinho sobre fração, para lembrar vocês? Bem, fração, estamos falando então, de forma mais simples, pode-se dizer que a fração é uma representação de partes de um todo, que foi dividido. Esse todo pode ser um número inteiro, uma figura, um objeto, entre outras possibilidades. Dessa forma, a fração é associada a várias ideias que a gente vai ver a seguir. É sempre bom lembrar que, quando estamos falando de fração, estamos falando de um numerador e um denominador. A ideia é que o numerador represente a parte deste todo e o denominador represente quantas partes esse todo foi dividido. Então, por exemplo, que a gente tem aqui, estamos falando do 4 sobre 8. Então, um todo foi dividido em 8 partes, e dessas 8 partes, 4 foram pintadas, foram selecionadas, foram escolhidas. Então, quando falamos da fração, estamos falando da representação de uma parte pelo seu todo. O todo que a gente leva em questão aqui é quantas partes esse todo foi dividido, e a parte é quantas partes foram selecionadas, escolhidas, pegadas. Bem, quando a gente está falando de fração, é sempre bom lembrar a forma de se ler, de escrever essa fração, né? As frações são nomeadas de acordo com o seu denominador. Frações de denominador 2 são lidas como meios, de denominador 3 são lidas como terços, de 4 a 10 são lidas na sua forma ordinal. Então, temos a fração 1 sobre 2, que a gente lê usualmente como 1 meio. Podemos utilizar a leitura de 1 sobre 2 também, é uma leitura mais tranquila, mas o nosso foco é apenas trazer um pouquinho dessa ideia para vocês. Então, 1 sobre 2 é 1 meio, 1 sobre 3 vai ser 1 terço, 2 quartos vai ser o 2 sobre 4, 3 quintos, 3 sobre 5, 4 sextos é o 4 sobre 6, 5 sobre 7 a gente vai ler 5 sétimos, 7 sobre 8, 7 oitavos, 8 sobre 9, 8 nonos e 9 sobre 10, 9 décimos. Uma coisa legal é quando a gente está falando dos outros aspectos da fração, lidando ali com as frações que são maiores que 10. E aqui a gente tem uma leitura não tão usual assim, que é quando adiciona-se avos no final da leitura da fração. Olha só, quando temos 1 sobre 11, a gente vai ler 1 11 avos. O 2 sobre 12, 2 12 avos. No finalzinho da leitura da fração, a gente acrescenta esse avos aí para indicar que essa fração tem um denominador maior que 10. Legal, né? Seguimos, então. Podemos classificar as frações em diferentes tipos. Cada tipo de fração está associado a uma especificidade do denominador e do numerador. Olha só. Temos as frações próprias, que são frações em que o numerador é menor que o denominador. Ou seja, a parte que se está sendo tomada dessa fração é menor que o seu todo, tá bom? Então, toda vez que a gente tem um numerador menor que o denominador, a gente tem a fração própria. As frações impróprias são frações em que o numerador é maior ou igual ao denominador. Então, a fração imprópria é quando o total, o todo aqui, ele é dividido em uma quantidade, mas a quantidade de partes que são associadas a ele é maior do que este todo. Ou seja, o nosso numerador é maior que o nosso denominador. Temos as frações mistas, que são representações de frações impróprias, frações em que o numerador é maior que ou igual ao denominador, e essas frações podem ser representadas por uma parte inteira e outra fracionária. Olha só os exemplos. Eu tenho 6 sobre 5. É como se eu tivesse 1 inteiro e 1 quinto.
O 10 sobre 4 é como se eu tivesse dois inteiros divididos em 4 partes e um inteiro dividindo em duas, ou seja, 2 inteiros e 1 meio. Eu tenho aí 15 sobre 4, que é igual a 3 inteiros e 3 quartos. Então, eu tenho 3 partes inteiras e uma outra parte que indica para mim que é o 3 quartos. E a gente tem as conhecidas como frações aparentes, que são frações impróprias em que o numerador é divisível pelo denominador. Por exemplo, 15 sobre 3, que é igual a 5, 14 sobre 7, que é igual a 2, 20 sobre 4, 20 sobre 5, que é igual a 4. Então, aqui temos diferentes tipos de fração, diferentes formas de fazer essa representação de fração, e é legal perceber que quando falamos de números inteiros, também estamos falando de fração, tá, pessoal? Então, por mais que a gente não veja um denominador ali, a gente consegue representar aquele número em forma de fração por meio de uma divisão, nem que seja uma divisão por 1. Então, quando não temos o indicador do denominador, é importante lembrarmos que o nosso denominador é 1, tá? Então, a gente tem aqui algumas representações de pictogramas, né, que são frações representações de pictogramas em forma de fração. Então, eu tenho aqui 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5, 1 sobre 6, 1 sobre 7, 1 sobre 8, 1 sobre 9 e 1 sobre 10, que são representações de frações em forma de imagem. Outra coisa legal em relação às frações é aquela ideia de representar situações por meio de fração, né? Olha só, paguei 7 das 12 prestações da minha televisão. Então, a gente tem um total de prestações, que são 12, e dessas 12 prestações, 7 foram pagas. Então, a fração que representa essa situação é 7 sobre 12. O significado dessa fração como parte de um todo que foi dividido em partes iguais é o mais comum. Por exemplo, quando se parte um pedaço de... Desculpa, gente. Quando se parte em pedaços iguais uma pizza. A gente tem uma pizza que foi dividida em 8 pedaços, uma pessoa vai ficar com 1/8 dessa pizza e os restantes vão dividir os outros 7/8, ou 1 sobre 8 e 7 sobre 8. A leitura aqui fica a seu critério, tá? Eu trouxe aquela informação da leitura para dar possibilidades para vocês. Seguimos, então, para falar um pouquinho mais sobre representação de frações, e a gente tem a representação da porcentagem. A porcentagem ela vai ser um caso particular das frações. Pode-se dizer que a porcentagem é uma fração cujo denominador é 100. A fração e a porcentagem são estudadas juntas, já que é possível converter frações de denominadores diferentes de 100 em porcentagens e vice-versa. Observe a seguir as ilustrações. Quando a gente está falando de porcentagem, a gente está falando de uma fração cujo denominador é 100. 50% quer dizer que de 100 pedaços ali, 50 sobre 100, de 100 pedaços, eu peguei 50. Então, quando falamos da porcentagem, estamos falando de uma fração com denominador 100. Então, quer dizer que o todo foi dividido em 100 pedaços. E se eu peguei 50 pedaços, eu peguei 50%. Se eu peguei 20 pedaços, eu peguei 20%. Tá certo? Então, a ideia da fração e da porcentagem está associada ao todo que se dividiu em 100 partes. Tá certo? Seguindo, então, agora, eu tenho aqui algumas representações. Olha só, o 20%, ele é igual ao 20 sobre 100. É como se eu tivesse pegado um todo, dividido em 100 partes, e dessas 100, eu peguei 20. E aí a gente tem a representação decimal, que é 0,20. Temos o 35%, que é o 35 sobre 100. E sua representação decimal, 0,35. Temos o 12,5%, que é o 12,5 sobre 100, e a gente consegue representar como sendo o 0,125. E a gente pode escrever, então, a fração na sua forma, escrever a porcentagem na sua forma fracionária e na sua forma decimal, tá certo? Então, agora que a gente falou um pouquinho sobre frações, um pouquinho sobre os tipos de frações e as suas representações, vamos partir para outra parte dos números racionais, que são os números decimais, bem rapidinho. Olha só. Então, quando a gente está falando da representação de uma fração na sua forma decimal, estamos falando do processo de dividir, fazer a divisão mesmo. O 1 dividido por 2, o 7 dividido por 4. Na representação decimal,
A parte inteira é separada da parte não inteira por uma vírgula, então o décimo corresponde a uma parte de um todo dividido em 10 partes. Então, 1 sobre 10 é igual a 0,1. Então, brincar com essa representação da fração e transformar essa fração em número decimal nada mais é do que realizar a divisão. A gente utiliza o algoritmo da divisão e consegue chegar. E é sempre bom lembrar que quando a gente está falando dessas divisões por 10, por 100, por 1000, a gente está brincando um pouquinho com a vírgula aí. Então, rapidinho só, para a gente tocar no assunto, os algarismos de um número decimal podem se organizar em ordem no quadro valor de lugar. Observe que a gente tem uma representação do 27,491. O 27 vai ser a nossa parte inteira, o 491 vai ser a parte decimal. E aí a gente tem também, nessa ideia, o valor posicional do número, né? O 2 tem valor posicional igual a 20, pois representa 2 dezenas. O 7 tem valor posicional igual a 7 unidades. E aí, quando a gente vai para os números na parte que está decimal, na parte fracionária, que é a parte com vírgula, depois da vírgula, a gente tem o 4 representando o 0,4, que é os 4 décimos, o 9 representando o 0,9, que é os 9 centésimos, e o 1 representando o 0,001, pois representa 1 milésimo. É sempre bom lembrar que quando a gente está comparando os números na sua forma fracionária, forma decimal, a gente tem que levar em consideração o valor lugar de cada um desses algarismos, tá? Então, a gente compara primeiro as partes inteiras. Se a gente tem uma igualdade entre as partes inteiras, a gente vai para as partes decimais. E aí, a cada uma dessas partes decimais, a gente vai fazendo essa validação. Qual é o maior décimo, qual é o maior centésimo, qual é o maior milésimo, até conseguir determinar qual que é o maior número aí. Bem, pessoal, é isso. Eu trouxe para vocês um pouquinho das ideias de números decimais, de números fracionários, para falar um pouquinho de números racionais, tá certo? A gente se vê no nosso próximo encontro com um pouquinho de atividades relacionando tudo isso. Já, já. Tchau.